Capítulo 8. Reencontros e despedidas. Chegamos em local ao qual nunca vi mais belo. Era um local rodeado de plantas das mais diversas espécies. Árvores, enormes, de copas altas, formavam sombras que nos protegiam da luz do sol. Sim, pela primeira vez em tempos eu sentia a luz do sol. Mas era uma luz que não ofuscava meus olhos e não gerava calor. Andava de mãos dadas com Leida, quer dizer, com Briana. Não conseguia distinguir ao certo o que sentia por ela naquele momento. Os senhores Sete Punhais e Sete Catacumbas estavam bem atrás de nós, acho que era para poder nos dar alguns momentos a sós. Logo saímos das árvores e demos de encontro a um enorme jardim, onde rosas de todas as cores adornavam as laterais de uma enorme e bela mansão. Era um casarão antigo, de 2 andares, todo branco, com detalhes pintados em rosa bebê. Haviam 2 janelas de cada lado da grande porta da frente, janelas de madeira pintadas da mesma cor rosa bebê. Na frente da casa, haviam 2 pilastras de mármore que lembravam aqueles pilares greco-romanos. A porta era de madeira, possuía uns 3 metros de altura por 2 metros de largura. A madeira era bem tratada e brilhava. Haviam pequenos degraus que faziam a transição da grama baixa até a entrada da casa. Na parte de fora da casa, que era toda gramada, uma grama bem baixinha, havia um poço, similar àqueles poços de contos de fadas. Havia no jardim uma enorme mesa redonda, feita de um mármore belíssimo, branco com detalhes em dourado. Em sua volta, haviam 12 cadeiras, feitas de madeira com assentos e encostos em almofadas de camurça macias e robustas, de cor vinho. Haviam várias louças, que me lembravam as louças portuguesas de minha mãe, que dizia que só poderiam ser usadas em ocasiões especiais e que por causa disso nunca as usou. Eram brancas, com detalhes dourados. Estavam cheias de todo tipo possível de frutas. Algumas acho que só existiam do outro lado da matéria. Haviam jarras de cristal que tinham formatos parecidos a cisnes, cada uma de uma cor. Nelas continham água e sucos. No lugar de copos, existiam taças de cristal, em formatos e adornos que jamais havia visto. Briana e eu nos sentamos. Eu estava faminto. Perguntei se eu poderia comer, ao que Briana sorriu e disse: "Fique à vontade. O estômago sempre foi um dos seus pontos fracos mesmo." Disse rindo enquanto colocava um suco de cor rosa em sua taça e me servia uma taça com um suco de cor laranja, mas que tinha um gosto que se assemelhava a uma mistura de laranja com maracujá. Comi, aliás, devorei, uvas, abacaxis, laranjas, kiwis, morangos e uma outra fruta estranha que era bicolor mas tinha um sabor que misturava morango e pêssego. Acho que se chamava Trixie e só existia ali mesmo. Após me sentir cheio e com energias renovadas, olhei para Briana, segurando em sua mão e disse: "Eu ainda estou meio perdido, mas gostaria de pedir perdão a você pelo que te fiz. Eu realmente não tinha ideia." Briana pôs o dedo indicador em meus lábios, pedindo que eu me calasse. Nisso ela disse: "Quando eu voltei à Terra, eu sabia que mesmo com todos os planos firmados, algo poderia dar errado Gael. Seu temperamento tempestuoso e imprevisível quando está com raiva, é o primeiro e mais grave dos seus pontos fracos. Eu, já antes de reencarnar já havia te perdoado com antecedência de qualquer ato seu contra mim que pudesse vir a ocorrer." "Como assim Gael? Eu saí da minha casa me chamando Hélio, depois virei Eduardo e agora você me diz que meu nome é Gael? Acho que vou precisar de algo mais forte do que esse suco aqui." "Não se preocupe Gael, geralmente as pessoas quando vêm para cá, automaticamente por si só, já vão se recordando, absorvendo e atualizando suas memórias anteriores com rapidez, mas no seu caso, e esse é outro dos seus pontos fracos, todas as vezes que você desce à região dos encarnados, por pura teimosia sua, você trava seus mecanismos de rememoração de uma forma que até quando volta, dá trabalho de destravar sozinho e sempre temos que te ajudar. Aliás, uma das suas frases preferidas é se vão me mandar para aquele cortiço, então não quero me lembrar de nada daqui." Nisso ela gargalhou mais uma vez, dizendo que eu nunca mudo.
Você é um muro que nunca muda, e é engraçado quando discute com o velho e sai da sala emburrado. Daí 7 punhais vai atrás de você, rindo e te deixando ainda mais nervoso, e às vezes quando o Sanoio encontra e você começa o abraçando e depois logo quer agredi-lo? Parecem 2 irmãos. Eu sinceramente estava boiando com toda aquela informação. E Brianna percebeu. Calma, não se assuste, tudo isso será aos poucos revelado. Você nos próximos dias, passará um dia completo com cada uma das pessoas que poderão te ajudar para que possa se relembrar de tudo. Você vai ficar junto a mim? Perguntei, me sentindo inseguro. Quer tanto assim minha presença? Disse ela com um sorriso levemente malicioso. Sim, gostaria muito. Eu estava totalmente hipnotizado por Brianna. Nisso nos levantamos e fomos andar um pouco mais. Ela me mostrava que aquele lugar servia como um ponto no astral para se recuperar o que se perdeu, seja memórias, seja energia, seja o que for que aquele que adentra necessite. Perguntei se haviam mais lugares como aquele, ao que Brianna disse que existem vários. Mas que eu sempre gostei muito deste. Conforme fomos andando, víamos animais tais como cães, gatos, cavalos e pessoas trajadas de roupas que me lembravam trajes de filmes usados por egípcios. Que loucura, pensei. Não é loucura, é o que é. Me respondeu mentalmente Brianna. Eita, que isso? Gritei. Calma, Gael, aqui você vai reaprender a conversar mentalmente. Outra coisa, todos nós aqui conseguimos ouvir telepaticamente o que alguém pensa. Eu ouvi tudo o que pensou desde o momento da fazenda até agora. Ouviu tudo? Meu Deus, até mesmo o que eu estava pensando sobre você? Que vergonha! Sim, Gael, tudinho. Me desculpe, não queria. Nisso Brianna novamente calou minha boca com seu dedo indicador, se aproximou de mim e nos beijamos. Aquele beijo transmitiu em milionésimos de segundos todo o meu passado com Brianna. O que inicialmente era prazeroso, se tornou sufocante. Me sentia sem ar enquanto quantidades de informações sem limites estavam sendo descarregadas em minha mente. Meu espírito sentia todas as sensações de alegria, ódio, amor, prazer, dor e tristeza em uma velocidade que me deixava tonto. Eu demorei a conseguir forças para me desvencilhar de Brianna. Na verdade, até afastei de mim enquanto tentava recuperar o fôlego. Ela se aproximou de mim e disse: Desculpe, havia me esquecido quanto esta experiência é intensa para você. Olhei para ela e algo havia mudado. Brianna agora era uma jovem de 20 anos, eu tinha 22. Me vi nos campos verdes da Irlanda. Éramos casados, estávamos construindo nossa vida. Éramos muito apaixonados um pelo outro. Éramos felizes. Conheci Brianna na infância, meu pai fazia negócios com o pai dela. Eu me lembro de vê-la ainda na barriga da mãe dela. Eu vi Brianna crescer com aqueles cabelos ruivos esvoaçantes e seus profundos olhos verdes, aquela pele branca como leite com o rosto cheio de sardas. Todas as crianças brincavam juntas. Liam era meu melhor amigo. Liam era ruivo, mas ao contrário de Brianna, possuía cabelos lisos e possuía menos sardas. Eu tinha cabelos negros, lisos, mas não era tão branco. Uma vez, tínhamos 10 anos, Liam e eu brincávamos de cavaleiros templários. Como de costume, eu era melhor que Liam no combate de espadas. A bem da verdade, nossas espadas eram gravetos. Mas ainda assim eu era melhor que ele. Ele me dizia que eu era maluco, já que ao atacá-lo, eu o fazia de forma desordenada e imprevista, o que me deixava desprotegido e vulnerável a receber um contra-ataque, que ocorreu nesta ocasião. Abaixei a cabeça e segui para o tronco de Liam, só que desta vez, Liam se desviou e me atingiu a cabeça, abrindo um corte em minha testa. Apesar de ser superficial, sangrou muito. Em poucos segundos eu estava com a cara toda cheia de sangue. Liam entrou em desespero. Não sabia o que fazer e temia que se seu pai descobrisse, ele apanharia. E eu chorava. Mas não pela dor. Chorava pois sabia que meu pai iria me bater.
pois ele me dizia ser perda de tempo esses sonhos em ser cavaleiro e que eu devia era o ajudar na lida. Nisso, do nada surgiu Brianna, ao ver o desespero daqueles dois, rasgou a barra de seu vestido, e pôs-se a limpar meu rosto. Usava cuspe para limpar o sangue. Lembro que disse que isso era nojento, ao que ela dizia: "Fique quieto, seu cavaleiro chorão." Rasgou mais um pouco da barra da saia e me fez um curativo com ela. Nisso ficou alguns segundos segurando aquele curativo improvisado. "Pronto, seus chorões, agora estão ambos salvos." Nisso ela beijou minha testa e se levantou. Fomos embora, cada um para suas casas. No outro dia, no fim da tarde, eu estava esperando Liam para brincar, quando Brianna apareceu para saber se eu tinha melhorado. Daí aconteceu algo bem engraçado. Geralmente quando eu ia chamar Liam, ele demorava cerca de uns 5 minutos, entre se arrumar e sair. Nisso eu estava comendo ainda um pedaço de pão quentinho que minha mãe havia feito. Eu me assustei com Brianna e por puro reflexo escondi o pão atrás de mim. Brianna viu e perguntou: "O que você tem aí atrás?" Ao que eu sinalizei com a cabeça que não era nada. Brianna rodeou-se de mim para descobrir enquanto eu, com fome, mantinha minha mão fechada. Nisso, algo dentro de mim só viu uma alternativa. "Trouxe isso para você, Brianna." E mostrei o pão meio mordido e amassado. "Para mim?" "Por que você me vai me dar um pão já mordido?" "Mordi porque não aguentei de fome." Sei, tá bom, mas por que resolveu me dar isso?" "Por que me pergunta?" "Não gosta de pão?" "Gosto, não gosto dele já mordido e amassado, acho nojento." "Nojento foi o seu cuspe na minha testa." Nisso Liam apareceu, perguntou a Brianna sobre o pão. Brianna disse que eu havia dado para ela porque eu estava apaixonado por ela. Liam olhou para mim com espanto e disse: "Tá maluco? Vou contar para o meu pai e ele vai te dar uma surra, aliás eu mesmo vou te dar uma surra." Nisso Brianna saiu dançando e dizendo para o Liam não me bater muito, já que eu era seu namorado e ela me queria inteiro. Daí por diante, no mesmo horário, Brianna sempre ficava à janela, e quando eu ia chamar Liam ela se adiantava e vinha me encontrar. Éramos crianças. Ela ficava me contando coisas sobre seu dia, sobre suas bonecas, e quando ouvia a mãe ou o irmão chamar, ela saia na frente. Eu esperava um pouco para dar tempo dela chegar em casa e só depois chamar Liam. Pensava, em que menina maluca, acha mesmo que somos namorados? Contudo, fomos crescendo, adolescência chegando, e Brianna estava se tornando uma jovem belíssima. Tanto que comecei a me interessar muito em realmente ser seu namorado, a ponto que às vezes à noite, eu imitava pássaros para podermos nos encontrar à noite. Aos meus 16 anos, fomos pegos por Liam enquanto nos beijávamos na floresta. Liam quase me matou de tanto me bater. Brianna pedia para ele não me matar pois ela me queria vivo. Eu era melhor na espada, mas Liam era melhor nos punhos. E ele realmente quase me matou. Ficamos algumas semanas sem nos falar, Brianna não podia mais me encontrar. Até que um dia, Liam foi em casa, disse que o pai dele queria falar comigo. A essa altura, eu já manejava espadas de verdade. Peguei a espada do meu pai, escondida, e fui. Afinal, eu não podia mais deixar que Liam me batesse. Cheguei na casa, Liam nem me olhava. Os pais de Brianna me esperavam. Foram os momentos mais difíceis da minha vida. Os dois pareciam inquisidores. Acabaram comigo e disseram que só não me matariam pois nossas famílias eram amigas e disseram que enfiariam minha espada em um lugar deveras desconcertante, se eu aparecesse armado mais uma vez na casa deles. Depois disso nosso namoro estava aprovado, com 1 milhão de restrições, na verdade, continuávamos nos encontrando escondido. A amizade com Liam, depois que os pais nos deram permissão, voltou ao normal. Mas sentia que às vezes, quando treinávamos combate, ele fazia questão de pegar mais pesado. Mas eu fingia que não notava.
Eu e Brianna fizemos amor pela primeira vez quando ela completou 16 anos, eu já tinha 18. Meu pai cuidava de ovinos, eu concluía minhas atividades com ele até o fim da tarde e enquanto havia luz, eu treinava manejo de espada. Depois ia encontrar Brianna. Essa era a minha rotina. Brianna treinava arco e flecha, usava sua habilidade para caçar pequenos animais. Uma vez quase me flechou o traseiro, achando que eu estava tendo certas liberdades com uma garota chamada Morgana. O tempo passava, éramos felizes, mas novos e duros tempos se aproximavam. Meu pai faleceu um ano depois de pneumonia, minha mãe durou alguns meses, mas também acabou falecendo devido a um problema de disenteria. Aos 19 anos, já me virava sozinho. Assumi os negócios de meu pai e com isso eu logo tinha condições de me casar com Brianna, que foi o que fizemos. Tempos depois, uma horda de saqueadores estava há meses saqueando viajantes e outras vilas, dando sinais de que invadiriam nossa vila. Todos os jovens da vila, homens de meia idade, enfim, todos que pudessem lutar ou empunhar uma espada, estariam à disposição para fazer a barreira de defesa. Quando um dos nossos batedores nos avisou que seríamos a próxima vila a ser atacada, permanecemos estrategicamente à espera do ataque. Ao meu lado, além dos meus amigos, havia meu cunhado Liam, irmão de Brianna. Liam era apenas alguns meses mais novo que eu. Deixamos Brianna junto à sua família, que se esconderam, junto a outras mulheres e anciãos, na igreja. Aguardamos durante todo o dia. Mas nenhum deles apareceu. Estes ladrões malditos eram desertores de Jerusalém, que haviam abandonado a Terra Santa e voltavam com saques. E aproveitaram para saquear pequenas cidades e matar os moradores. Anoiteceu. Deixamos alguns sentinelas de prontidão. Mas os desgraçados usaram táticas de guerra contra nós. Não devia passar da meia-noite e fomos surpreendidos. Eles não eram muitos, mas eles muito melhores que nós no manejo da espada. Eles iam nos aniquilar, mas por obra do divino, cerca de 10 cavaleiros bem armados, montados em cavalos, surpreenderam aquele bando de arruaceiros pela retaguarda. O que foi suficiente para nos renovar o ânimo e voltarmos para a batalha. Foi um banho de sangue. Eu me lembro como se fosse hoje, eu me tremia, ao mesmo tempo que tinha medo da morte, lembrava de Brianna e minha coragem retornava. No meio do combate, fui abatido, fui alvejado por uma flecha à altura do ombro, nesse meio tempo levaria ainda uma porretada na cabeça. O que me deixou inconsciente. Acordei apenas no outro dia. Liam estava ao meu lado. Seus olhos não conseguiam me encarar. Por quanto tempo permaneci acordado? Perguntava e tentava me levantar, mas não conseguia devido à inflamação do ferimento da flecha. Ouvia choro e movimentação. Onde está Brianna? Liam permanecia calado. Liam, onde está Brianna? Liam, sem olhar para mim, saiu do quarto, disse apenas: Gael, eu sinto muito. Aquilo para mim já dizia tudo. Levantei da cama me escorando em uma vassoura e saí para a rua gritando por Brianna. No meio do pátio principal da vila, alguns dos cavaleiros que nos haviam ajudado, arrumavam os cadáveres dos saqueadores em carroças, para jogá-los nos desfiladeiros. Eles não teriam a honra de serem enterrados, seriam tratados como os animais que eram. Andei mais um pouco, fui até onde estava a igreja, onde teoricamente Brianna e seus pais deveriam estar, foi quando caí de joelhos. A igreja estava toda quebrada. Algumas mulheres passavam panos molhados, enquanto os 2 homens tentavam consertar alguns bancos. Ao lado da igreja, vi vários corpos envoltos em panos brancos. Vi o pai e a mãe de Brianna, juntamente com Gael, ajoelhados ao lado de um corpo. Não é preciso dizer o corpo que estavam velando. Brianna não ficou escondida. Durante a invasão, calhou de usar seu arco e flecha para ficar na frente da igreja protegendo as pessoas. Foi morta transpassada por uma lança. Nunca em toda a minha vida, chorei como chorava naquele momento abraçado ao corpo gelado de Brianna.
Eu daria a minha vida para que ela pudesse estar viva. Amaldiçoei a Deus por ter levado a minha esposa. Meu mundo acabou ali. Brianna e alguns dos que haviam falecido foram cremados de acordo com os ritos de seus antepassados celtas. Um dos cavaleiros, um senhor inglês muito educado, de nome James, se aproximou de mim. Pôs a mão em meus ombros e disse: "Sinto muito. Ela morreu bravamente. Pois antes tivesse ficado escondida." Disse a ele: "Você manejou muito bem sua espada. Quem lhe ensinou a lutar?" James perguntava, tentando puxar assunto. Se eu tivesse manejado tão bem, ela não estaria morta. James balançou a cabeça e riu. "Está rindo do quê?" Bradei. "Calma, jovem, é que você me lembrou meu filho. O mesmo temperamento. Ao menos ele tem um pai que pode torná-lo um espadachim melhor que eu." "Não. Ele não pode," disse James. "Por que não pode?" Interroguei. "Morreu há 10 anos atrás, junto com minha esposa. Como pode verificar, a minha espada também não foi rápida o suficiente." "Sinto muito," disse eu. "Sei que sente, garoto, sei que sente. Todos nós temos nossos fantasmas e fracassos." Perguntei o que havia acontecido, ao que ele me disse que a esposa era de origem espanhola, estava a passeio pela região de Valência, quando uma horda de mouros destruiu o bairro onde estavam. Um bairro inteiro passado no fio de cimitarras. Quando a mensagem me encontrou em Manchester, não havia mais o que se fazer. "O que você fez depois disso?" "Procurei informações, mas não deixaram rastro. Como sabe, a influência dos mouros na Espanha estava a cada dia maior. Juntando-se a isto os últimos desempenhos catastróficos da última cruzada, os mouros estavam conseguindo abrir uma bela vantagem. Desnorteado, acabei me embebedando em uma taverna. Foi lá que acabei conhecendo Jean-Philippe, um francês, que contava sobre o conflito na Terra Santa e na necessidade de conseguir mais cavaleiros para seguir para Jerusalém. Perguntei ao mesmo se havia limite de idade para entrar na ordem, ao que Jean-Philippe apenas me disse que bastava entregar o que eu tivesse de bens para a ordem e após um breve treinamento e juramento, eu já estaria apto a matar muitos mouros infiéis. Logo a fome se juntou à vontade de comer, se é que me entende. "Matou muitos mouros?" Perguntei. "Uma quantia razoável, mas ainda não encontrei os mouros certos." "Como sabe?" Questionei. "Deixaram um lenço em minha casa, com uma figura de um lagarto. Busco encontrar alguém que leve este estandarte. Até que os encontre, vou me satisfazendo com os mouros errados. Por que não vem comigo? Jovens como você seriam de grande valia. Quem matou minha Brianna não era mouro. Era um desgraçado de um católico." James ficou em silêncio. Nisso Liam chegou. Cumprimentando James e me perguntando como eu estava. "Estou morto, Liam." "Morto. Apenas ainda não fui enterrado." "Escute, meu jovem, curta seu luto. Eu e meus homens sairemos amanhã de manhã para Lyon. Caso se interesse em se juntar a nós, lhe esperaremos até o galo cante na saída da cidade. Lembre-se de que você pode ser muito útil a nós, protegendo e escoltando fiéis ou até mesmo no campo de batalha. Faça sua vida ter sentido, homem." James se foi. Liam me perguntou sobre o convite, lhe resumi a história. Os ritos se encerraram. Guardei um punhado das cinzas de Brianna em um saquinho de veludo. Eu guardaria o mesmo sempre comigo. Vendi tudo o que tinha no mesmo dia. Liam decidiu que viria comigo. No outro dia se despediu dos pais. O que eu possuo era mais do que suficiente para custear a entrada de nós dois na ordem. James, ao nos ver, sorriu. E seguimos rumo a Lyon.